mais polêmico programa de debates da televisão e rádio brasileiro. O presidente do BRB, Banco de Brasília, Banco Público, Paulo Henrique Costa, se reuniu com deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecer a operação de compra do Banco Master. Janaína Camelo tem mais informações. Vamos acompanhar. Em meio a polêmicas na compra de ações do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, reforçou que a negociação ainda continua em curso. Nesta segunda-feira, ele se reuniu com deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecer a operação. Disse aos distritais que, a longo prazo, a compra do Banco Master poderá levar a um aumento da competitividade do BRB no mercado de capitais, com consequente aumento da rentabilidade da instituição. Deputados distritais do DF defendem que a negociação seja autorizada pelo legislativo local. O presidente do BRB disse que a compra do Banco Master ainda depende de todas as autorizações legais, como do próprio Banco Central, e que existem prazos a serem cumpridos. A aquisição do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília foi discutido pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em uma reunião no último sábado com representantes dos principais bancos privados do país. A preocupação com o uso do Fundo Garantidor de Crédito na operação. O BRB é uma empresa de capital aberto, mas tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal. A compra foi anunciada ao mercado na última semana de março e desde então tem causado polêmicas, já que as negociações teriam envolvimento de políticos ligados ao governador do DF, Ibanez Rocha, como os presidentes do PP e do União Brasil. A proposta é o BRB adquirir 49% das ações ordinárias do Banco Master, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total. Na semana passada, o Ministério Público do Distrito Federal abriu investigação para apurar a compra. O inquérito foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social e não informou o que levou à abertura da investigação. E o empresário Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, criou conexões tanto com ministros do presidente Lula quanto com aliados de Bolsonaro. Money first. Segundo reportagem do Estadão, Vorcaro patrocinou eventos em que esteve ao lado de Ciro Nogueira, presidente do PP, e do ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, e ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. De acordo com pessoas próximas ao parlamentar, Ciro Nogueira foi ouvido antes do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, dar o aval à oferta de compra do Master pelo Banco Regional de Brasília. Ao mesmo tempo em que acena à direita, Vorcaro também se aproxima de aliados de Lula. De acordo com a reportagem, o Master contratou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como consultores, antes dos dois serem indicados para os cargos no governo e na Eletrobras. Meu querido Felipe Monteiro, você que é advogado especialista na área econômica, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você compraria um banco que chegou a ser quase vendido ao BTG por R$1? Você compraria um banco que quase foi comprado por R$1 pela quantia de 2 bilhões de reais, se o dinheiro fosse seu? Minha pergunta. Ô Capês, para mim isso demonstra muito mais a questão, como é que funciona Brasília, do que a questão entre o BRB, Banco Master e o BTG, né? E você vê que a elite econômico-financeira do Brasil não tem nenhum tipo de ideologia, né? Se tiver que falar com o Lula, fala. Se tiver que falar com o Bolsonaro, fala. Se tiver que falar com a direita, fala. Com a esquerda, fala. Se aproxima de todo mundo, né? Tanto é que relações institucionais do BTG é o Fábio Faria, né? Onde esteve, tem boa relação com o Lula, boa relação com o Haddad, boa relação com todo mundo, né? Então isso, na minha opinião, vai muito mais nesse sentido, né, do que no sentido de você tentar verificar se o negócio da compra do BRB e do Banco Master, basta para o BRB, é um negócio bom ou não. O fato é que começou uma auditoria agora das contas, né? Eu peguei ali o
o fato relevante que foi apresentado na semana retrasada, passada, não vou lembrar agora, e tinha o item lá dizendo claramente que o valor será definido só depois de fazer toda a análise do passivo do Banco Master. E aí tem uma questão que se coloca, e essa é a minha questão, na minha opinião, mais relevante e importante, né, é que o Banco Master foi muito agressivo, né, no mercado, né, vendendo o título, né, o CDB, por 160% do CDI. Né? E para quem não entende de economia, não entende também de mercado financeiro, esse valor assim, é muito elevado. Né? A média é o banco oferecer 100% do CDI, 110% do CDI. O Banco Master ganhou o mercado muito porque vendeu esses títulos. Né? E aí começou o rumor dizendo que esse CDI não teria lastro, né? O Banco Master teria problema. E se o Banco Master ficasse numa situação complicada, iria falir, iria dar problema a todo o sistema financeiro do Brasil. Né? Até porque a quantidade de pessoas que tinha esse título era muito grande, né? Podendo gerar um transtorno que repercutiria na economia e repercutiria na questão financeira também. Por isso que o Bacen, o Banco Central, que fiscaliza esse tipo de fusão, né, e aquisição, né, ou aquisição, no caso, né, ficou preocupado, né, e levantou o sinal amarelo. Então, eu espero que as instituições analisem a situação da melhor forma possível, sendo bem direto aqui, Capês. Quando você fala em pagava 160% do CDI, por exemplo, a taxa Selic é 15% ao ano, 160% seriam uns 24%, quer dizer, muito mais, muito além. Então, realmente, fica uma situação extremamente difícil. Enquanto isso, a Débora Rodrigues está com uma prisão domiciliar por ter pichado com batom a estátua. Como é que fica essa questão na econômica? Um banco público, um banco do Distrito Federal, eu realmente não conheço detalhes do negócio, mas isso é fato, o BTG iria comprar por R$1 o Banco Master. E um banco público de Brasília comprou por R$2 bilhões. A falta de transparência nessa questão. Você confia... No Congresso Nacional, um pouco me importa. O que o Banco Central, os técnicos do Banco Central apresentarão um relatório técnico, objetivo, para entendermos essa estranha operação? Eu acho que talvez até presente, Capês, mas antes disso, a solução vai ter que aparecer onde muitos bancos vão acabar perdendo. Porque, olha, não dá para apontar nenhum crime especificamente, nada que tenha acontecido e falar, não, está aqui errado. Mas foi algo como um golpe, ou melhor dizendo, uma corrente da felicidade que veio dando certo. Que você imagina, você monta um banco, em 5 anos, ele cresce barbaramente, às custas de tomar dinheiro emprestado a 40%, 50%, 60% mais caro que os outros bancos. Empresta, inclusive, para os outros bancos grandes e para clientes desses bancos. Quando ele está num ponto que todo mundo começa a dizer, olha, não vai dar, ele vai acabar quebrando, vem um banco estatal, quando o presidente desse banco tinha ficado amigo de um monte de pessoas no Planalto Central, importantes na decisão, e vem um banco estatal, compra esse banco, livra ele do programa, pagando caro, 2 bilhões, pode ser revisto, mas está começando muito caro isso, e as ações do banco estatal sobem, quase dobram em uma semana, agora já começaram a cair. Muito provavelmente vai aparecer um escândalo gigantesco aí. Só que, como muitos bancos também quiseram lucrar com os juros altos que eles estavam pagando, eles vão ter que, de alguma maneira, se cotizar e todo mundo assumir esse prejuízo. Ou então, fundos de pensão e outras entidades vão ter que entrar para socorrer, para prejuízo dos beneficiários do fundo de pensão. Porque o fundo garantidor, ele reembolsa apenas R$250 mil para cada investidor. E os outros bancos se assustaram, porque o Banco Master estava colocando praticamente todos os seus investidores para usar o fundo garantidor. Porque, como disse Felipe Monteiro, pagar 140%, 160% a mais do que a taxa Selic, 160% da taxa Selic, sem dúvida alguma, é uma gestão temerária, uma gestão arriscada. E aí, se dá tudo errado, quando dá tudo errado para o cidadão, ele toma um empréstimo consignado. Quando dá tudo errado para o Banco Master, algum banco público socorre. Mas eu queria ouvir você, Rodolfo Maris.
Capês, eu tenho um pouco a acrescentar, depois da aula que o Felipe Monteiro deu e que o Diogo da Luz também deu. Eu faço coro aos dois e o que o Diogo falou é muito interessante no final da fala dele, sobre que ainda assim vai sair muito coelho desse mato. Por quê? Porque começa a avançar as investigações sobre isso e pode acontecer que algo ilícito pode estar no meio disso tudo. Basta a gente entender aí como vai se desdobrar as próximas notícias ou as cenas dos próximos capítulos. Pois é, cenas dos próximos capítulos, mas, meu querido, já que você foi citado aqui, ô Felipe Monteiro, essa questão de socorrer bancos privados que acabam quebrando, nós já não tínhamos superado esta etapa, quer dizer, dinheiro público socorrendo gestões temerárias. Se o Banco Master estivesse sendo bem gerido, ele não precisaria ser vendido, não precisaria ser socorrido. E é sempre o dinheiro público que acaba socorrendo. Essa operação aí que envolve aí o Banco do Distrito Federal, que é um banco público, será que não caberia ao Ministério Público fazer uma avaliação disso aqui, uma investigação sobre esse? Porque, afinal de contas, é dinheiro público mal investido, é ato de improbidade administrativa. Queria te ouvir. Não, com certeza essa operação vai ser escrutinizada, né, por todos os órgãos de controle, principalmente o Banco Central e principalmente, né, o Ministério Público do Estado, do Distrito Federal, né, que muito provavelmente vai se debruçar sobre o assunto. Mas tem um ponto que eu acho interessantíssimo, né, que você vê que a elite econômica do Brasil, de certa forma, nos seus negócios, tem risco zero, né? A família, por exemplo, pega o empréstimo consignado, aí não consegue pagar, se endivida ainda mais, tem problema financeiro. Já a elite financeira não, tem 600 bilhões, né, de reais de renúncia fiscal dado todo ano pelo governo federal em mais diversos setores, e quando tem algum tipo de problema financeiro, sempre tem algum tipo de arranjo institucional que socorra essa pessoa, né? O que a gente vê no caso do Banco Master é muito nessa linha. Muito bem.